Olá, vamos então à quinta parte da história da minha vida, projeto de vida para contar experiências desde os meus 6 anos de idade e algumas coisas anteriores contados pela minha falecida mãe. É uma forma de como se eu estivesse na casa dos amigos contando a minha história para eles. Então vamos lá, ainda no meu período de quase 7 anos de idade, na Vila São Miguel, após os fatos que foram citados no vídeo anterior, aonde tivemos a situação engraçada dos cavalos se esfregando na parede. E hoje nós vamos seguir em frente, contando para vocês que a nossa vida ali era uma vida de rotina. A minha avó se cuidando, né, que ela tinha problema cardíaco e um câncer, né, que não tinha fechado, embora naquela época fizesse radioterapia. E vivíamos então o nosso dia a dia, né? Come, bebe, dorme, cuida da casa, lava roupa. Eu, com meus 6 para 7 anos ali, brincava no máximo ali na volta do pátio, porque era campo, né? Meu irmão trabalhando no açougue. E eventualmente recebíamos alguma correspondência de Porto Alegre do meu pai, que estava morando com meu tio, quando não precisava se internar para tratamento desse problema de pulmão que ele tinha. E que, citado no vídeo anterior, não tinha cura, né? Então recebíamos carta, onde as cartas levavam em médias 2, 3 dias, até uma semana, dependendo da postagem que era feita. E todos os meses, então, a minha mãe ia no correio, no centro de Rio Grande, para receber a metade da aposentadoria que o meu pai recebia, que ele mandava para nos ajudar na despesa. E a minha avó, como aposentada, morava conosco, ela também nos ajudava nas despesas, né? Para que a gente fosse vivendo até que alguma coisa mudasse. Então, nesse período, o meu tio, que no caso seria o segundo irmão da minha mãe, né, que eram 5 irmãos, segundo eu me lembro e a minha mãe contou. Então meu tio eventualmente nos visitava lá, saber como estava a minha avó, como é que estavam as coisas. E conversando com a mãe, com a avó, devido a nós estar num lugar distante, né, descampado e longe do recurso, né, pois Rio Grande na época dava, segundo eu me lembro, 7 ou 8 quilômetros de distância da junção até o centro de Rio Grande. Naquela época não tinha quase táxi, era aqueles carros de lotação, e ônibus era um ônibus ali, né, que não tinha nada muito certo de horário, não, mas tinha alguns ônibus que nós apanhávamos ônibus na junção e descíamos no abrigo no centro de Rio Grande. Mas não tinha tantos horários como nós temos hoje na modernidade. E além do que também se tinha pouco dinheiro, né? Então a ideia foi, como estávamos num lugar muito abandonado, que se veio porque estávamos vindo de Porto Alegre, compramos esse terreninho, fizemos umas pecinhas lá, com meu pai tinha esse dinheiro, né? E conversando, trocando ideia, minha mãe, minha avó e meu tio decidiram por que não futuramente vender aquelas pecinhas ali para alguém que quisesse morar num lugar mais distante, mais descampado, mais silencioso, ou até mais pacato, e nós começaríamos a morar de aluguel, né? Começaríamos a procurar peças para alugar, porque uma casa não daria o dinheiro, que a minha avó poderia dar uma ajuda, e o dinheiro que o meu pai mandava seria metade de um salário. Não daria para pagar uma casa grande, mas para pagar umas pecinhas, né? E a gente morar um pouco apertado, como já estávamos ali, e chegando mais para perto do centro da cidade seria conveniente. Conveniente tanto para mim estudar, como meu irmão estudar, como também para minha avó, que tinha esse problema desse câncer que ela tratava. Ela tinha que fazer curativo diariamente e, além de ser cardíaca, tinha que consultar uma vez por mês. Então seria interessante que a gente fosse chegando mais para perto do centro da cidade, né, para a zona central, sabendo que teria que ser, ao valor de hoje, que estamos em 2020, em torno de no máximo R$300, porque
se fosse mais que isso a gente não teria para comer, né? Mesmo que a minha avó ajudasse. Então dali criou-se uma saga que foi dos meus 7 anos, talvez até os meus 18, 19, que era eu sair com a minha mãe, no horário que eu não tinha aula, a caminhar. Né? Nós saímos lá da junção, um dia a gente tinha dinheiro, pegava o ônibus, outro dia não tinha, saía a pé, em direção ao centro de Rio Grande, e olhando nos lugares, perguntando se tinha peça para alugar, e sabia onde é que tinha peça para alugar. E assim foi, 1 mês, 2, a gente procurando peças para alugar, para futuramente vender aquele terreno onde nós estávamos com aquelas 2 peças. E de repente até comprar alguns móveis também, porque de móveis nós estávamos mal, né? Aí nós estamos na época do fogareiro primo, né? E daquelas camas ainda que eram aquelas camas de mola, né? Então, mas sempre acreditando que poderia ser melhor, né? A gente passando mais para o centro também haveria possibilidade. Da minha mãe, naquela época tinha muito lavado, né? Lavar roupa para fora, então ela poderia pegar alguns lavados de roupa para fora, que daria mais um dinheirinho, né? E a minha avó sempre nos apoiando dentro do possível, né? Com a humildade, com a limitação dela. E então saímos normalmente 2h30, 3h da tarde para o centro, né? Caminhávamos até 5h30, 6h da tarde, voltávamos para casa de novo. E assim nós fomos, acho que uns 2 meses seguramente, até que encontramos na Avenida Pelotas, uma quadra mais ou menos da Minas Gerais, 2 peças para alugar. 2 peças para alugar, naquele tempo era peça com patente, não tinha banheiro, e o dono da casa morava no outro lado, que dava pela Rua Dom Bosco, aonde ele já tinha uma casa grande, ele era ferroviário, tinha uma casa grande de material, mas ele alugava essas peças nos fundos ali para ganhar mais uns trocos, né? Naquela época ele dizia que era para botar uma gasolina num carro. E entre a minha mãe e a minha avó, e depois combinando com o meu tio, achamos por bem de se mudar. Meu tio ficou com a responsabilidade de vender o terreno com essas peças que nós morávamos. E viemos embora para a Avenida Pelotas, uma quadra mais ou menos da Minas Gerais, bem longe ainda em relação ao centro da cidade, mas já não deixava de ser um progresso, né? E dali a mãe começou a divulgar, né? Inclusive através desse senhor ferroviário que nos alugou essas peças na Avenida Pelotas. Ele começou a divulgar para os amigos e, né, os ferroviários, gente que tinha bem de vida, né? E ele até arrumou alguns lavados de roupa para minha mãe lavar, para ganhar mais uns trocos. E a minha mãe, então, pela primeira vez, né, procurou a possibilidade de eu estudar, que eu já estava com meus 7 anos, e o meu irmão, com certeza, né, teria que estudar, e ele, naquela época, tinha a possibilidade de fazer umas provas de conhecimento para avaliar qual é o grau de conhecimento que se dava para a primeira série, o primeiro ano atrasado, o primeiro ano adiantado, e assim eu, claro, comecei do zero no primeiro ano atrasado, no então Colégio França Pinto, na Minas Gerais, e o meu irmão não, meu irmão ele começou já no segundo ano adiantado, porque ele já sabia ler, sabia escrever, sabia fazer conta, e a minha mãe não me falou, mas acho que lá para Porto Alegre, eu não me lembro dele ter estudado não, mas ele já iniciou com o segundo ano adiantado e continuou estudando. O açougue ele teve que parar, então era um dinheirinho a menos, era um pedaço de carne que diminuía na mesa, mas nós conseguimos então evoluir, né, para mais perto da cidade, inclusive ainda longe, né, de algum posto de saúde, alguma coisa, mas interessante que na época ali nós tinha um lazer, além de que não tinha televisão nem rádio, né, que era à meia-noite, né, à meia-noite nas quarta-feira e às vezes no sábado não era certo, que passava a tropa, né, a tropa dos boi que vinha, os tropeiros vinham trazendo de fora, né, iam passando nas estâncias para recolher o gado comprado pelo frigorífico, e eles vinham trazendo o gado, né, a cavalo, uma boiada grande,
pela Minas Gerais, então a gente aproveitava, ficava sem dormir até 11h30, meia-noite para ver a boiada passar, para depois ir dormir. E ali as coisas começaram a melhorar. A minha mãe pegou esses lavados, aí caiu na ideia, né, de começar a comprar uns pintinhos para criar umas galinhas, para ter uns ovos, e de repente até galinha para matar. Minha mãe nunca matou galinha, né, nem bicho nenhum, mas a minha avó matava. Minha avó foi cozinheira, né, durante muitos anos, então não tinha esse problema de matar um bicho para comer. E ali então começamos uma vida bem diferente. Ali tinha luz, né? Aí já com os lavados a mãe já conseguiu comprar mais um fogareiro primo, já eram 2, tinha um fogareiro de carvão para cozinhar feijão. E eu fui pro colégio, meu irmão também. E interessante que nesse período ali, para mim, o colégio, primeiro ano atrasado, não sei se eu era muito inteligente ou não, né? Mas eu sei que eu achei estranho aquilo, né? Até pedi pra mãe para não ir mais, porque eles me deram bonequinho e me contavam historinha, né? Do Joãozinho e da Mariazinha e do cachorrinho que perdeu a coleira e do passarinho que voou porque o menino jogou a pedra, e depois tinha que contar para a professora aquela história ou fazer um desenho correspondente àquela história que a professora tinha contado. Olha, eu entendia que aquilo não era estudar, aquilo era brincar, aquilo era fazer desenho. E eu disse para minha mãe que eu não queria mais, que quando fosse para ir para o colégio para aprender a ler, escrever e fazer conta, então aí eu queria ir para o colégio. Assim, então eu não queria ir. A mãe naquela época, né, ela era uma pessoa de pouca cultura, mas sabendo como é que as coisas funcionam no mundo, ela já como tu tá com 7 anos e pouco e te colocaram no primeiro ano atrasado, eu não vou fazer muita questão. Mas tu não vai ficar sem estudar, porque o estudo é que pode trazer uma melhora de vida. E o teu irmão agora com o segundo ano adiantado, ele já vai progredir, que vai fazer outros exames, vai passar de ano. E a gente precisa, e o estudo faz bem, o estudo que faz a gente progredir na vida. Eu não estudei porque morava lá fora, né? No tempo que a gente morava em Mostarda, lá em Retovado, mas vocês têm que estudar, porque o estudo é que é o futuro de vocês. Então, aquele ano, correspondente aos meus 7 anos, eu não fui mais para o colégio. O meu irmão continuou estudando e continuou vendo as cartas do meu pai, informando que ele estava bem, ou mais ou menos, ou se tratando. E a minha mãe conseguiu criar os pintinhos geraram galos e galinhas, as galinhas começaram a ponhar, depois de ponhar chocaram, e a minha mãe terminou fazendo uma criaçãozinha de galinhas vermelhas, e até vendia os ovos, normalmente vendia as galinhas e os galos grandes, né? Então já foi mais uma forma, né, da gente evoluir, né, para aquele princípio quando se chegou de Porto Alegre, que a gente tinha a vida, né, o ar, né, e a metade do salário do meu pai que ele mandava para a gente garantir as despesas. Então, no próximo vídeo a gente vai continuar, inclusive até voltando uma pauta em que também foi motivo para a gente vir lá, a gente vir da Vila São Miguel, desse terreno que nós tínhamos lá e morávamos, e em que o meu irmão, ele cortou um pé, né? Então, ele, no momento que cortou o pé, num dia de folga, que ele saiu a caminhar na lagoa, né? Teve que a minha mãe levar ele até a parada de ônibus, né? Já quase 800 metros de onde nós morávamos, para pegar um ônibus, para poder ir para o posto pronto-socorro da Santa Casa para costurar o pé, porque não parava de sangrar. Então a minha mãe teve com 1,52 m, né, 50 e poucos quilos, que carregar praticamente o meu irmão com 12 anos no colo até a parada do ônibus para poder chegar lá no centro, costurar o pé, né, e seguir a vida. Então isso mostra como naquele tempo as coisas eram difíceis. Aquele tempo, como outras pessoas podem não ter sobrevivido, não ter progredido, não ter melhorado, como a gente melhorou,
pois eu tenho alguma lembrança ainda, né, de crianças que não se sabia que estavam doentes na Avenida Pelotas, naquele bairro lá. E de uma hora para outra vinha, todo mundo ficava alarmado. Ah, morreu uma criança com 5 anos, ah, morreu uma criança de 4 anos, ah, morreu uma criança de 3 anos que foi gripe que virou pneumonia. Então naquela época não tinha, né, o famoso antibiótico, né, a penicilina. Talvez se surgisse ou tivesse sido desenvolvida, não tinha sido ainda distribuída, né, de uma maneira para que se tivesse facilidade de um médico receitar e comprar na farmácia. Próximo vídeo a gente continua. Eu estou me sentindo muito bem de contar isso para vocês. Vocês, eu me refiro a todos aqueles que assistiram meus vídeos. E mais uma vez eu me refiro que isso aí sirva como experiência de vida para que as pessoas possam enfrentar suas dificuldades, possam vencer a sua dificuldade, possam conquistar os seus objetivos, porque graças a essa fibra que a minha avó teve, a fibra que a minha mãe teve e o meu pai teve, apesar de doente e se tratando em Porto Alegre, é que eu estou aqui hoje com 68 anos, graças a Deus, bem de vida, com saúde, forte, contando essas histórias para vocês que são verdadeiras, e dizendo que talvez, né, com o passar do tempo vocês vão achar melhor ainda os meus vídeos, pois é como se eu estivesse na casa de vocês fazendo uma visita, contando a minha história pessoalmente. E ainda, né, com o tempo vocês vão ver que nem tudo foi ruim, nem tudo foi sacrifício, que as coisas começam a melhorar e que a gente começa a progredir até chegar na minha fase adulta, onde eu tive as minhas ilusões, as minhas namoradas, depois minhas companheiras, e depois algumas dificuldades, algumas separações, e fomos passando, superando e chegamos ao dia de hoje, em condições de contar para vocês e dizer que apesar de todas as dificuldades e sacrifícios que eu passei, minha mãe passou e a minha avó passou, cada um cumprimos a nossa missão, progredimos, lutamos conforme nós podíamos e atingimos boa parte dos nossos objetivos, que é em busca da felicidade, sabendo que a felicidade é temporária, então temos que correr atrás dela todos os dias. Muito obrigado.